Está preso preventivamente um homem de 26 anos que descumpriu uma medida protetiva contra a ex-companheira com quem tem 2 filhas. Isso aconteceu porque ele foi tirar satisfação com a mulher a respeito de uma denúncia que ela fez à polícia. É que o homem teria abusado da filha mais velha de 9 anos. A própria menina foi quem contou tudo para a família. Agora esse homem passou a ser investigado pelo possível estupro de vulnerável. E a nossa repórter Shirley Barroso tem as informações. A família procurou a polícia militar para relatar que esse homem havia abusado da própria filha de 9 anos. Isso aconteceu na última quinta-feira. A PM foi atrás desse homem e não conseguiu prendê-lo. Mas, de acordo com os relatos da menina para familiares, a Polícia Civil foi contactada e descobriu que este homem estava fazendo ameaças à mãe da menina que tinha uma medida protetiva contra ele. E foi baseado no descumprimento dessa medida protetiva que a Polícia Civil conseguiu prender esse homem de 26 anos. A delegada Letícia Miller vai falar para a gente, porque o caso do abuso está sendo investigado aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Essa criança começou a apresentar muita dor abdominal e a criança acabou relatando para a mãe o que estaria acontecendo quando ela visitava o pai, que seriam então abusos sexuais, pois o pai obrigava ela a realizar os mesmos atos libidinosos que a atriz de filmes pornôs fazia. Essa criança foi levada imediatamente a um hospital de referência, onde houve a necessidade dela permanecer internada nesse dia. A Polícia Militar fez, então, imediato contato com a Polícia Civil pela gravidade dos fatos e, como os últimos fatos aconteceram no final de semana anterior, esse indivíduo, em relação ao crime de estupro de vulnerável, ele já não estaria mais em situação de flagrância. Todavia, nesse mesmo dia, esse indivíduo, ele já estava sabendo que a polícia teria o procurado e ele entrou em contato, então, com a mãe da menina. E essa mãe, ela possui uma medida protetiva em desfavor desse indivíduo. E, com isso, então, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, conseguiu realizar a prisão em flagrante desse indivíduo pelo descumprimento da medida protetiva, bem como pelas ameaças que ele fez contra toda a família e, principalmente, contra a criança. E essa prisão ela foi convertida em prisão preventiva pela Justiça. Todavia, no que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, que a gente possui um inquérito que vai ser ainda concluído esta semana, também foi requerida a sua prisão preventiva. O que ficou configurado no hospital onde a criança permaneceu durante todo o dia? Ainda não houve o fornecimento desse prontuário médico, ainda não houve a confecção de qualquer laudo pericial para realmente constatar se houve a conjunção carnal ou não. Por informações que foram passadas por familiares da vítima, ao que tudo indica, não houve, então, o rompimento do ímen dessa menina. Mas a falta do rompimento do ímen não indica que nenhum crime sexual foi cometido. Ao contrário, foi identificado algumas lesões no canal vaginal dessa criança que podem indicar violência sexual. Como há já uma decisão judicial na vara de família estabelecendo as visitas, o pai utilizava de forma fraudulenta essa decisão, afirmando para ela que ela seria obrigada a continuar indo vê-lo e, posteriormente, então, ele faria coisas piores com ela caso ela relatasse algo para alguém. O que a Justiça sabia até o início é que a relação conflituosa existente era em relação à mãe e ao pai. Não houve em nenhum momento, naquela época, a informação de alguma situação envolvendo algum conflito do pai com as filhas. Então, por isso que a medida era somente em relação com a mãe e o pai, sim, poderia manter o convívio familiar, que é algo necessário com as crianças. Todavia, somente na quinta-feira que essa criança ela veio a relatar o que o pai fazia com ela. Ela acabou relatando primeiro para a avó e a avó contactou a mãe e quando a mãe chegou, a criança relatou também para a mãe. Então, infelizmente, isso marcou ela para a vida inteira dela. Os atos que ela foi obrigada a fazer foram atos muito graves. Quando ela relatou que quando ela não fazia exatamente aquilo que o pai pedia, ele ainda brigava com ela, ameaçava, chegava a agredi-la. Essa tem 9 anos, tem uma com a idade menor ainda. Ela teria sido abusada também, a polícia ainda não sabe. A outra menor teria 4 anos e pela situação de saúde dessa menor, que ela tem uma questão que ela precisa passar por consultas médicas de formas periódicas, então não houve a constatação de nenhum sinal de violência sexual. A irmã maior também não relatou qualquer fato em relação à irmã menor, mas também tudo está em investigação. Vocês conseguiram encontrar esse homem onde? Como é que foi essa prisão? É um indivíduo que ele já tem um histórico de violência, é um indivíduo que ele é usuário de drogas,
que já teve também histórico de tráfico, de roubo, à época em que ele ainda era adolescente. Esse indivíduo obrigou a mãe que o encontrasse, né, no centro da capital, para que ele realmente tivesse certeza que nada de ruim estaria acontecendo com ele. E a Polícia Civil, através, né, do seu trabalho investigativo, conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante. A abordagem da Polícia Civil foi muito técnica, então ele percebeu que ele não conseguiria reagir de nenhuma forma. Durante o seu interrogatório, que ele foi interrogado em relação ao descumprimento, também em relação ao estupro, ele negou, mas em nenhum momento ele mostrou arrependimento, demonstrou receio pelo que ele fez, receio pelo futuro dele. A mãe, como é que se sentiu nisso tudo? Nessas situações assim que a gente percebe, a mãe se culpa mesmo quando ela não tem qualquer culpa. Durante todo o momento ela se mostrou muito forte, mas a gente percebeu que ela estava muito impactada, foi uma situação muito difícil, como ela falou, eu nunca imaginei que passaria por isso. A equipe inteira, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, se compadeceu muito com o caso e a gente, na quinta-feira, a gente trabalhou por mais de 12 horas para conseguir concluir, para localizar esse indivíduo, para proteger essa família e levar esse indivíduo para onde ele deve permanecer, que é no presídio.